Olá, gente, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Então, iniciaremos a aula por saúde coletiva. Eu vou falar da importância, né, de cada método, dos cuidados, é, e vamos falar também da questão da importância do técnico de enfermagem nesse contexto de métodos contraceptivos. Antes de falar dos métodos contraceptivos, eu preciso falar para vocês sobre planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? O planejamento é, é um serviço que é oferecido na rede pública, basicamente, né, nos postos de saúde. E o planejamento familiar, ele é oferecido para qualquer pessoa casada ou solteira que tem relação sexual ativa. Normalmente, né, quando você atua em clínica da família, nós temos aí uma organização no calendário. Por exemplo, onde eu trabalhava, toda quinta-feira à tarde, quarta-feira à tarde, era o dia das reuniões do planejamento familiar. Então ficava uma enfermeira e uma técnica de enfermagem que recebia esses casais e às vezes até pessoas solteiras, né, mas que queriam iniciar sua vida sexual. E aí essas pessoas, elas assistiam 3 palestras que eram feitas pela enfermeira. A técnica de enfermagem ajudava muito, né? E ao final dessas 3 palestras, né, 3 quartas-feiras, o casal, a pessoa, ela recebia um papel dizendo que ela participou das reuniões do planejamento familiar e que ela ia fazer uso de algum método contraceptivo, né? Claro que a grande maioria na rede pública quer fazer aí a ligadura das trompas ou a vasectomia. Mas a gente, quanto profissional da rede pública, a gente tem sempre que oferecer todos os métodos, né? Mas sempre desencorajando a ligadura das trompas, né? Que é a laqueadura, ou a vasectomia. Por quê? Porque são métodos que teoricamente são irreversíveis. Hoje você tem até a reversão da vasectomia, da laqueadura das trompas também. Porém, é um pouco, assim, não é 100%, né? Algumas pessoas conseguem essa recanalização e outras não conseguem. Então, nós vamos falar inicialmente da pílula anticoncepcional, né? A pílula, ela pode ser combinada ou não, ou seja, a pílula anticoncepcional, ela pode ser somente à base de estrogênio ou somente à base de progesterona ou combinada, estrogênio e progesterona, tá? Quem vai indicar isso normalmente é o médico ou a enfermeira do planejamento familiar, tá? A pílula anticoncepcional, o que ela faz? Ela impede que o espermatozoide atinja o óvulo, alterando o muco cervical. Então a vagina, ela tem um muco, uma secreção. Então o anticoncepcional, ele altera o pH
desse muco e impede que o espermatozoide chegue lá no óvulo, né? Ele morre antes. Existem outros tipos de pílula. Por exemplo, existem pílulas que não permitem, normalmente é a combinada, ela não permite que a mulher nem ovule. Ela impede a ovulação. Então, ela não vai alterar o muco. Nesse caso, ela vai alterar o ovário, né? Pois bem, a pílula anticoncepcional, você tem aí algumas de 21 dias, né? Essas de 21 dias, você tem que dar uma pausa de 7 dias, né? Lembrando que, vamos supor, hoje é sexta-feira, que é o dia que eu tô gravando o vídeo pra vocês. E aí, eu irei... Hoje eu tomo a última pílula da cartela. Hoje é sexta-feira. Quando é que eu vou iniciar a próxima? Na sexta-feira que vem, tá? É sempre assim. Se fosse numa quinta, que eu terminasse na quinta da semana que vem. É sempre dessa forma. A pílula anticoncepcional, o ideal é que a pessoa faça uso dela no mesmo horário todos os dias. Quando é a primeira vez que a paciente vai tomar, ela nunca tomou na vida, eu oriento a ela a tomar à noite antes de dormir. Por quê? Porque algumas pacientes elas reclamam de cefaleia e isso pode acontecer, tá? Muita dor de cabeça, às vezes enjoo, peso nas pernas. Então a paciente ela pode sentir essas coisas ao iniciar o uso da pílula anticoncepcional. Existem também as pílulas anticoncepcionais de 24 dias, né? E aí nesse caso, ela toma 24 dias, pausa 4 e reinicia uma nova cartela. Esse reiniciar uma nova cartela, ele é independente da menstruação descer ou não. Normalmente nas pausas, a menstruação vai descer. Nós temos também as pílulas anticoncepcionais de uso contínuo, né? Que são essas de 28 dias. A paciente ela vai emendando uma cartela com a outra. Você vai me perguntar, professora, a menstruação ela é necessária? Não, ela não é necessária. Mas o que acontece muitas vezes, né? Se você começa a tomar esses anticoncepcionais de uso contínuo, o que vai acontecer muitas vezes é o seguinte: quando você quiser parar de tomar, porque talvez você queira engravidar ou algo do gênero, ou você quer dar uma pausa, a menstruação demora muito a descer. Muito. Por quê? Porque é um hormônio que a gente coloca dentro do nosso corpo todos os dias. E aí a hipófise e o ovário, eles entendem que a carga hormonal tá lá em cima, né? E possa ser que você fique aí alguns anos sem menstruar. Mas isso é em todas as pacientes? Não. Eu, por exemplo, tomei anticoncepcional direto, sem parar, sem dar pausa durante 10 anos. Parei de tomar em dezembro, em janeiro eu já estava grávida. Eu achei que eu fosse demorar assim muito para engravidar, porque eu tomei muito tempo. Eu não tomei de 28 dias, eu tomei de 21, dava aquela pausa de 7, mas eu tomei 10, quase 11 anos, né? Na verdade foram 11 anos tomando anticoncepcional direto. Agora existem pacientes que tomam 2, 3 anos e já tem essa
essa descompensação hormonal. Isso pode acontecer sim, mas isso não tem como a gente descobrir, né? Quando suspende é que vai saber. Quando se inicia o anticoncepcional, possa ser que a paciente tenha alguns escapes, né? Ou seja, no meio da cartela ela vai menstruar, mas ela não tem que parar, ela tem que continuar fazendo uso do anticoncepcional. E o ideal é que ela só tenha relação sexual após 90 dias de iniciado a pílula, tá? Não é tomar hoje e amanhã vou cair dentro, não. Ela precisa de um período de adaptação no seu corpo. Caso contrário, você aumenta o risco para a gestação em até 50%. Mas, de qualquer forma, nós sempre orientamos as pacientes que é necessário o uso de preservativo. Por quê? Porque o anticoncepcional ele só vai impedir a gestação. Ele não impede IST, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Bom, quais são as vantagens e desvantagens, né? Bom, a vantagem é que o anticoncepcional, conforme a sua indicação, ele é altamente eficaz. Se você tomar direitinho, todos os dias, não esquecer, ele é eficaz. Ele é fácil de usar, né? Às vezes você não precisa nem beber água, coloca aqui, bebeu, engoliu. Possibilita a não interrupção da vida sexual, permitindo desfrutá-la com espontaneidade. Então a mulher ela não posso ter relação agora, porque de repente vamos supor que ela faça uso de um diafragma, esqueci do diafragma, né? Então, não, ela tomou, ela pode ter relação sexual, é claro que respeitando aquele período, tá? Algumas pílulas anticoncepcionais podem reduzir o fluxo e a dor nas menstruações. Então, vai diminuir a cólica, vai diminuir o fluxo menstrual. Eu me recordo que no finalzinho, eu menstruava um dia só. Aí eu ficava, meu Deus do céu, eu menstruo muito pouco, muito pouco. Quando eu quiser engravidar vai ser o ó, que nada, né? O negócio aqui em casa foi rápido. Algumas pílulas podem desencadear acne, né, pela estimulação hormonal. E essa pílula, ela pode ser tomada durante muito tempo. Agora, as desvantagens. Como eu falei para vocês, a paciente ela pode ter muita cefaleia. Inclusive, há relatos de pacientes com alteração de humor. Exige que você tenha o controle, né, de dias controle de dias, né? Você tem que tomar ali todos os dias, então isso exige de você um certo controle, porque existem pessoas que são completamente avoadas e que, putz, tem 4 dias que eu não tomo anticoncepcional, eu acho que eu ia morrer. Bom, pode causar náuseas, cefaleia, alterações de peso. Algumas pacientes engordam muito pela questão hormonal. Pode também causar alteração do ciclo menstrual, né? De repente o seu organismo não se adaptou com esse tipo de medicamento. Não é muito comum, mas algumas pacientes podem desenvolver hipertensão arterial. E é muito importante você entender que existe uma combinação que é perfeita para a morte. Qual é? Anticoncepcional, mulheres acima de 35 anos de idade e mulheres fumantes. Quando a mulher fuma, tem mais de 35 anos e toma anticoncepcional, o risco dela para trombose ele é de 75%. E a trombose, que é um coágulo formado no nosso sangue,
ela vai fazer o que, professora? A paciente ela tem um risco potencializado para AVC, acidente vascular cerebral. Ela tem um risco potencializado para infarto agudo do miocárdio, insuficiência respiratória, então é muito perigoso, tá bom? Então, quando a paciente tem mais de 35 anos e é fumante, quer tomar anticoncepcional, você deve indicar a ela, primeiro, ela ir para o programa do tabagismo, parar de fumar, porque o risco ele é aumentado em 75%. Como eu falei para vocês, também não protege contra a IST, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Então, é necessário aí que a paciente fique atenta a essas questões. A gente tem também, né, os contraceptivos, de emergência, né, que é a pílula do dia seguinte. Ela não pode ser um método contínuo. Você faz, não quero tomar anticoncepcional, mas toda vez que eu vou lá tenho relação, eu tomo a pílula do dia seguinte. É infinitamente pior o que você está fazendo do que você tomar o anticoncepcional, a pílula anticoncepcional, tá? Esses métodos, eles foram eles foram criados principalmente para os pacientes vítimas de estupro, né? E acabou se popularizando, né? Bom, o ideal é que você tome essa pílula do dia seguinte, até 12 horas após a relação sexual. Se for tomada até 24 horas após a relação, a eficácia dela diminui, mas ela pode ser que ela faça efeito, tá? Essa pílula anticoncepcional do dia seguinte, né, que é a pílula de emergência, ela eleva muito a sua carga hormonal e depois ela cai demais, fazendo com que você menstrue. Ela força uma menstruação. Bom, então, como eu falei pra vocês, o ideal é que você tome até 12 horas, pode tomar até 24, mas existem pílulas anticoncepcionais que dizem que você pode tomar até 5 dias após a menstruação. Mas, claro que perde bastante a sua eficácia, tá? As pílulas do dia seguinte, elas contêm uma dosagem muito grande de hormônio, então possa ser que essa paciente que faz uso direto dessa pílula, ela comece a apresentar alterações hormonais de tireoide, de ovários, de hipófise, né? Ficar com um ciclo completamente desregulado. Pode causar muita cefaleia, náuseas, dores abdominais, cansaço, tonteira e muita fadiga. E assim como a pílula comum, ela não protege também contra IST. Mas a vantagem dela é que ela ajuda, né, no controle da natalidade, né, até nessas questões do estupro. Ela é extremamente eficaz quando utilizada até 12 horas após a relação sexual. E a paciente vai fazer ali o uso da medicação e depois vai para casa, né? Não precisa ficar internada para observar se a menstruação vai descer, nada disso, tá? Mas é importante que vocês saibam que ela eleva muito a taxa de hormônio e muitas pacientes apresentam essa descompensação hormonal, tá bom? Eu vou fechar esse vídeo que vai ficar muito, senão vai ficar muito grande, tá?